Baruch Shem Kevot Maluto, Leolam Vait. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom para todos em Teshuvah, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã. Você está no canal Teshuvah Total. Meu nome é Jaime Correia e sou um dos professores que aqui tem a honra de compartilhar com você, neste maravilhoso dia de Shabbat, uma das 54 porções da Torá, que por sinal é a Parashat, ou a porção de número 49, onde estaremos, Imitse Hashem, se o Eterno assim nos permitir, já no estudo final deste Shabbat, fazendo a conclusão de alguns tópicos que o Eterno traz nessa maravilhosa porção e, portanto, extraindo lições disso para praticar em nosso dia a dia, ao longo da semana, ao longo de nossa vida. Bom, quero desde já agradecer a você pela sua participação. É uma honra ter você aqui conosco, você e toda a sua família que nos prestigiam com a sua presença. Quem sabe você aí acompanhando do telefone celular, na televisão. É sempre uma honra, tá? Ter você conosco. Eu espero que a gente esteja sendo claro na nossa maneira de apresentar, de falar, de explicar, para que o máximo de pessoas que nos acompanham aqui, nossos irmãos, possam compreender aquilo que estamos falando, tá certo? Ok, então, retomando, certo? Caminhando para a reta final agora do estudo dessa maravilhosa porção, estamos na Parashat de número 49, Ki Tetse, quando saírem, certo? Então, vamos aqui ao próximo tópico. Que vai tratar justamente a questão das roupas de homem e roupas de mulher, tá certo? Sendo assim, o que a gente já de cara observa aqui? Que o Eterno, a partir dessa instrução, ele vai ser um pouco mais específico em relação a algumas coisas e a gente vai, obviamente, como eu acabei de falar, extraindo lições, tá? Quando o Eterno fala da roupa do homem e da roupa da mulher, a gente já percebe de cara que ele quer separar o que é próprio de um e o que é próprio de outro, tá? Então vamos lá, vamos acompanhar no texto que aí vai ficar tudo mais claro a respeito do que estamos trazendo, tá? Diz assim, o verso 5 do capítulo 22 de Devarim, Deuteronômio, que diz: Lo ihye kli gaver al isha velo ilbash gaver simlat ishat ki toavat Adonai Elohecha kol ose ele. A mulher não deve vestir roupas de homem e o homem não deve usar roupas de mulher, pois quem faz essas coisas é detestável a Adonai, seu Elohim. Então, precisa ser mais claro do que isso? Eu acredito que não. Então, repara que a ideia de roupa é aquilo que caracteriza você, como por exemplo, se você está indo ao seu trabalho, então você utiliza uma roupa própria para aquele ambiente de trabalho, certo? De forma que quando alguém vê você, por ver você vestido daquela forma, ela entende, ele está indo para o seu trabalho. Diferente, por exemplo, se você está vestido um pouco mais à vontade. Então aquela pessoa que lhe observa de longe, por exemplo, vai dizer, então ele está de folga hoje, ou então hoje é dia de feriado lá, no trabalho dessa pessoa. Então a nossa roupa diz muito, fala justamente do nosso papel, das nossas características. Obviamente a roupa não é tudo em que informa para as pessoas quem nós somos, é óbvio. Mas o Eterno está colocando aqui o papel do homem e da mulher, cada um em seu devido lugar. Portanto, desde já, o que fica bem
claro aqui é que o comportamento, certo, de um homem não deve ser o comportamento de uma mulher e vice-versa, tá certo? Então, numa relação marido e mulher, homem e mulher, então que cada um desenvolva o seu papel da melhor maneira possível, tá? Da melhor maneira possível. Para o eterno, não tem meio termo, tá? Se é homem, desenvolva o papel de um homem. Se é mulher, desenvolva o papel da mulher. Agora, é óbvio, não estou aqui dizendo que, por exemplo, questões de trabalho, de funções em termos de cargos de trabalho, nós não estamos trazendo isso à tona, não é isso, certo? E, inclusive, somos conscientes, por exemplo, que existem homens que trabalham de forma incrível, assim como tem homens que deixam a desejar. Da mesma forma, entre as mulheres, existem mulheres espetaculares que desenvolvem o seu trabalho profissional de uma maneira incrível. Por outro lado, existem também mulheres que não agem dessa mesma forma, infelizmente, né? Então, gente, a capacidade de desenvolver o trabalho está de ambos os lados, do homem e da mulher. E cada um deve ter o seu espaço respeitado, tá certo? Mas o que estamos trazendo aqui, por exemplo, é justamente o jeito feminino, ele não pode estar presente no homem. Você entende o que eu estou falando? É isso mesmo. Os trejeitos, o jeito, a maneira, isso é próprio da mulher, tá? Da mesma forma, a mulher. Agora, é óbvio, né? Quem caminha em Teshuvá, quem segue o caminho do eterno, a gente respeita, nós devemos respeitar todas as pessoas, acima de tudo isso, tá? Você não precisa, diante de alguém que não segue os princípios do eterno, você não precisa tratar a outra pessoa com desdém. Muito pelo contrário, trate todas as pessoas com respeito, todas, tá? Porque vale aquela máxima, né? Como a gente tem aprendido no caminho de Teshuvá, que é um aprendizado dos sábios desde muito tempo, e que inclusive é ensinado. Vamos seguir aqui a ordem, né? Um dos grandes sábios da época, desde a antiguidade do povo de Israel, ensinou: não faça para o outro o que você gostaria que não fizessem a você. Yeshua, nosso mestre, nos ensina a entrar em ação, como a gente tem aprendido, né? Moré Marcos Felipe já trouxe isso em outros momentos. Faça para o outro ou faça para o seu próximo o que você gostaria que o seu próximo fizesse a você. Portanto, em se tratando de respeito, que possamos respeitar todas as pessoas, tá? Agora, quando se trata do povo em Teshuvá, se tem muito bem definido quem é homem, quem é mulher, tá certo? Então, é óbvio que em termos de trabalho, pode ter um administrador, uma administradora sem problema, entende? Que cada um desenvolva o seu papel. Se você é mãe, desenvolva o papel de mãe. Se você é pai, desenvolva o papel de pai, tá certo? Dessa forma, a sociedade ela vai ter um equilíbrio muito maior, porque aí não vai precisar sobrecarregar, por exemplo, a mulher que por várias situações, até realmente de separação, né? Ela acaba tendo que desenvolver o papel de marido e mulher ao mesmo tempo, né? Ser pai e ser mãe ao mesmo tempo. Enfim, cada caso é um caso. Então veja só, mais uma vez e sempre, né? A palavra do Eterno nos trazendo o que é a estrutura da sociedade para que esteja em Shalom. Quando isso é ferido, isto é, quando é dado lugar à libertinagem, as pessoas podem fazer o que bem entendem, do jeito que querem, sem freio algum. Então, nesse sentido, a sociedade, o convívio entre as pessoas já pode não existir mais. E simplesmente a sociedade colapsar. Houver uma espécie de autodestruição. Então, isso é muito complicado, muito perigoso. Portanto, por isso que nós trouxemos aqui como tema do nosso estudo que a Torá, ela é o manual da vida e é acessível para todas as pessoas, tá?
E é o que estamos fazendo, estudando aqui o Manual da Vida para buscar praticá-lo no nosso dia a dia. Então aqui você tem um casal escolhendo aquilo que vão vestir, tá certo? Ok. Verso 6. Verso 6. Se enquanto estiver andando, vir um ninho de pássaros em uma árvore ou no solo, com os passarinhos e os ovos, e a mãe estiver sobre os filhotes ou sobre os ovos, não tome a mãe com os filhotes. Então, olha só, mais uma vez, o Eterno traz a questão do cuidado com os animais. Então, o que o Eterno está dizendo aqui? Você está a caminho de um local e percebe que no caminho existe esta ave, obviamente uma ave apropriada para alimentação, bem como os ovos que ela põe, né? Então, você não deve capturar a ave junto com os ovos ou os filhotes que ela tem, mas você deve espantar, certo? Afugentar a mãe, no caso a ave fêmea, e ficar. Você pode tomar para você os ovos ou os filhotes, tá? Não tem problema, mas não os dois juntos. Por que o Eterno ele dá essa instrução? Bem, o Eterno simplesmente não explica o porquê. É desse jeito mesmo. Mas por que, meu Raimes? Eu não sei. Eu não sei. Se eu soubesse, eu estaria aqui já comentando sobre, né? Contudo, a gente quando vem fazendo a leitura desde o início da porção e chega aqui nesse texto do verso 6, é importante lembrar que o Eterno ele segue uma sequência, os assuntos não vêm por acaso, né? Então, quando a gente observa isso, eu diria assim, uma das lições que o Eterno está nos ensinando, uma das de tantas que ele, né, poderia aqui colocar, é que a preservação da espécie, daquela ave que você se interessou pelos ovos que ela está ali, né? Então, a preservação das espécies, portanto, a preservação dos animais, e que não entre em extinção. Então, essa ideia de extinção, fazer uma espécie de um animal entrar em extinção, é própria de, por exemplo, a ação, infelizmente, de seres humanos, por vários motivos diversos, tá? Mas isso não deve acontecer. Obviamente, o que o Eterno também está apresentando aqui é que você pode sim se alimentar destes ovos, dessa ave. Obviamente, o Eterno entende que você está fazendo aquilo por necessidade, porque você tem fome, você precisa se alimentar, entendeu? Então, são todas as pessoas que vão fazer isso. O Eterno está dizendo que você deve. Você viu os ovos ali, né? Uma galinha está chocando seus ovos, você deve pegá-los. Não, o Eterno não está dizendo que você deve pegá-los. Se você se interessar por aqueles ovos, a instrução do Eterno é essa: afugente a ave mãe, e aí você pode ficar com os ovos ou os filhotes, entendeu? Então, olha só o cuidado com a preservação das espécies. Mais uma vez, olha só, é muito triste aqueles que desprezam a Torá, porque estão desprezando a preservação da vida animal, a preservação da natureza. Olha só, quem diria, né, que nós chegaríamos nesse tópico? Talvez você leu tantas vezes esse verso e nem se deu conta que o Eterno estava tratando a respeito da preservação da natureza. Tá? Ok. Então são, inclusive, pelo Eterno não explicar o motivo de fazer isso, de afugentar a mãe, né, para você pegar só os ovos. Então, pelo Eterno não ter explicado, então é um huk. É um mandamento sem explicação. Então, se nós amamos ao Eterno, nós obedecemos. Tá? Obedecemos. E a cada ciclo a gente vai percebendo a conexão destes textos e como isso envolve o que o Eterno está nos ensinando. Ok. Próximo texto.
Aí vem o seguinte, né? Aí vem o verso 7 que vai completar isso. Diz assim o verso 7. Shaleach teshalach et haem ve'et habanim takar lach, ou melhor, tikar lach lemaam itav lach ve'harachta yamim. Deixe que a mãe fuja, mas você pode ficar com os filhotes, para que tudo vá bem com você e sua vida seja prolongada. Eu sublinhei e marquei aqui que a sua vida seja prolongada. Porque é o seguinte, aí você que já tem mais de um ciclo da Torá vai já de cara perceber isso aqui. Gente, qual dos 10 pronunciamentos do Eterno, bora ver agora. Agora é eu que faço a pergunta para você. Eu é que faço a pergunta para você. Né? Geralmente os irmãos fazem pergunta para os professores, agora é o professor fazendo a pergunta para você. Qual das instruções do Eterno, quais dos 10 pronunciamentos dele é aquele pronunciamento que o Eterno diz logo em seguida, se você fizer, ter os seus dias na terra prolongado? É a respeito de qual mitzvah? Qual é a mitzvah? Qual é a instrução? Qual é o ensino? Qual é a ordem do Eterno? Olha aqui uma ajudinha. Shmot, Êxodo capítulo 20, verso 12 diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que Adonai, teu Elohim, te dá. Olha só. Então, pela similaridade, né, pela semelhança entre o verso 7 de Devarim 22 e de Shmot 20, 12, olha só, então o Eterno coloca em pé de igualdade, gente, tá? Ele coloca em pé de igualdade a importância tanto de honrar pai e mãe, isto é, de trazer boa fama para o nome dos pais, isto é, a obediência, o respeito, certo? Ao pai e à mãe, a gente já falou isso inclusive mais cedo. Tem a mesma importância que você afugentar a ave mãe para que você fique apenas com os ovos ou os filhotes. Então você não pode dizer assim, não, eu vou obedecer a mitzvah de honrar pai e mãe porque ela é maior do que a instrução a respeito de afugentar uma ave para ficar com os ovos. Não, o Eterno coloca para os dois. Inclusive, eu acho que eu falei no início, né, do estudo aqui, que essa mitzvah das aves aqui com os filhotes é um huk. Não é não, gente, tá? Voltando aqui, só consertando. Me perdoe. Não é um huk, porque o Eterno explica aqui que... na verdade não, né? Ele diz que haverá uma recompensa. Isso, voltando. Voltando mais uma vez. O Eterno não explica o porquê, mas ele faz uma promessa para aqueles que assim observam essa instrução. Pronto, é isso. Resolvido. É isso. Então o Eterno coloca em pé de igualdade honrar pai e mãe e afugentar uma ave que está com seus ovos e você se interessou por aqueles ovos. Você não pode dizer que obedecer uma mitzvah, no caso essa, como é maior do que a outra. Não. E aí você vai perceber o seguinte: é por isso que o Eterno ele não fala a respeito da recompensa de todas as mitzvot, de todas as suas ordenanças, porque senão as pessoas iriam escolher aquilo que iriam obedecer e aquilo que iriam rejeitar. Elas diriam, com toda certeza, né, o ser humano não muda, ele diria, eu vou obedecer muito mais essa mitzvah do que essa outra, porque essa aqui é muito maior do que aquela. Na verdade, todas devem ser muito bem observadas, com a mesma importância, com a mesma seriedade, com o mesmo temor e respeito ao Eterno e para aquilo que está sendo beneficiado a partir da nossa ação. Entendeu? É isso. Não se deve dizer, eu prefiro obedecer essa mitzvah do que aquela. As duas são importantes. Os 10 pronunciamentos são importantes. Tá? E o cuidado para não transgredir e ferir um dos 10 pronunciamentos.
Por isso que Yeshua, o nosso mestre, ele nos ensinou a obedecer até mesmo os menores dos mandamentos. Diga-se de passagem, menor não no sentido de grau de importância, porque eu acabei de falar, todos são importantes, estão no mesmo patamar, tá? Todos merecem a nossa atenção, o nosso amor, o nosso carinho e a nossa dedicação na obediência a eles. Yeshua dá uma atenção especial àqueles menores, isto é, os Hukim, que são aqueles sem explicação. Ainda que o Eterno não explique, obedeçamos. Mesmo sabendo que existem pessoas, sim, que se comportam, infelizmente, de um modo inapropriado num momento como esse, dizendo, ora, mas eu não vou obedecer. O Eterno, ele não deu nenhuma explicação, eu vou ter que obedecer a algo que eu não sei. Não, só quando o Eterno me explicar por que eu devo guardar Shabat, aí sim eu vou guardar Shabat. Agora, enquanto ele não me explicar, ou então alguém me convencer, entendeu? Então, esse tipo de pessoa é um forte candidato a não caminhar em Teshuvah, a não conhecer e praticar a palavra do Eterno como ela realmente é. Está destinada, pela sua própria escolha, a seguir as orientações de onde recebeu para não caminhar em Teshuvah. É uma escolha da pessoa e a gente tem que respeitar isso, entendeu? Mesmo você tentando sacolejar a pessoa e abrir os seus olhos, tá? Eu estou falando de forma figurativa, não faça isso. Mesmo tentando isso, mas respeitemos a vontade da pessoa de seguir ali a sua linha de pensamento, tá? Por favor. Então, olha só como o Eterno coloca, como eu acabei de dizer, né, em pé de igualdade essas duas mitzvah. Você quer ter uma vida prolongada? Vamos lá, qual é a moral disso? O que a gente aprende aqui? Tanto preservar preservar a existência de uma espécie animal tem a mesma importância que honrar pai e mãe. Olha só. Tanto um quanto o outro merece a mesma importância, o mesmo cuidado em ser observado. Tá certo? Tudo bem até aqui? Tá dando para entender? Maravilha, né? Que incrível, gente, poder estudar a Torá e viver no nosso dia a dia. Agora vejamos aqui um novo tópico. Vamos observar. Tem vários tópicos, tá, gente? Não vamos analisar todos, alguns. Agora, sobre medida de segurança. O Eterno traz esse assunto na Torá. Traz. Princípios de segurança. Quando eu digo segurança, não é a formação de segurança, mas é o cuidado para preservar a saúde, a vida de uma pessoa, tá? Então, medidas de segurança para que a sua saúde seja preservada. Vamos lá. Verso 8 do capítulo 22 de Devarim, Deuteronômio. Ki tivne bait hadash ve'asita ma'ke legagecha velo tasim damim bebeitecha ki ipol hanofel mimenu. Quando construíres uma casa nova, hadash, farás um parapeito para o teu terraço, para que não tragas culpa de sangue sobre a tua casa se alguém cair dele. Então olha aqui uma ilustração de uma casa de pedra da época dos tempos bíblicos em Eretz Israel, a terra de Israel. Olha que incrível. Então assim, gente, a gente inclusive até hoje existem em Israel algumas casas que foram preservadas, isso é história, né? Que bom que existem profissionais em Israel que cuidam justamente dessa parte da arqueologia, da preservação, da ilustração, né? Então vamos lá. As casas naquela época, você deve talvez estranhar aqui, ó. Tá vendo essas peças aqui, ó, onde eu tô passando o ponto vermelho? Ó? É aqui, aqui, aqui.
uma parte meio em relevo aqui, ó. O que é isso? São como que peças de madeira que atravessam como que o teto dessa casa, a fim de ter aqui em cima no terraço, que era um chão, e lá eram tratados como, por exemplo, vou colocar aqui uma próxima ilustração, aqui ó, tá vendo aqui em cima aqui alguns grãos colocados para secar, certo? Então era um local de trabalho também, ó, aqui algumas peças de madeira para suportar aqui quem andasse por cima, né? Inclusive foi justamente nessa parte do terraço que a pessoa subia aqui nas escadas. Foi nessa parte do terraço que certa vez Shimon Kefa recebeu da parte do Eterno uma visão, quando um grande lençol com vários animais dentro, inapropriados para a alimentação, certo? Descia do céu e ele escutou uma voz, né, dizendo para ele matar e comer. Onde tudo aquilo que aconteceu, na verdade, era para que Shimon Kefa ele não tivesse preconceito em compartilhar da Torá com Cornélios, que era alguém que não era Yehudi, não era judeu, não era do povo de Israel, mas contudo se interessou pela Torá de Adonai e queria aprender cada vez mais. Um tzadik entre as nações. Tá? Isso está na carta de Atos. Então foi justamente nessa parte superior aqui, gente, nesse terraço. Tá? Bem, então o Eterno ele dá a instrução para que seja construído um terraço, ou melhor, um parapeito para este terraço. Apesar que aqui, ó, esse parapeito não está nem bem um parapeito, né? Porque está bem curtinho aqui, não deve ter nem 50 centímetros. Mas esse da foto anterior aqui, ó, ele já está, ó, só por essa parte aqui, ó, no final da escada, na entrada aqui, ó, você já percebe que é mais ou menos essa altura. Aí sim, isso sim é um parapeito, tá? Para proteger as pessoas que estão aqui em cima de não caírem, né? De não se acidentarem. Então, olha só, gente, como o Eterno ele dá instruções até mesmo para o cuidado da nossa saúde em termos de construção civil. Quem diria, né? Eu não sei se tem algum irmão aqui da área da construção civil, não sei se você é um pedreiro, ou quem sabe você é um técnico em edificações. Eu não sei se você, de repente, né, irmão, você é um engenheiro civil, ou alguém que trabalha nessa área da construção civil. Você está vendo aqui? Você está vendo o que o Eterno está apresentando nos textos? A gente traz aqui a ilustração para aguçar aí a nossa percepção. Tá? Portanto, o Eterno nos ama tanto a ponto de nos dar instruções nas coisas que você talvez nem imagina que Ele nos ensinaria. Por que tudo isso? Para que nós tenhamos vida, para que a gente possa viver bem, com saúde, em paz com as pessoas, entendeu? Para evitar esses momentos angustiantes de a infelicidade de perder um ente tão querido por conta de um acidente, uma queda, uma possível queda, por conta da falta de um parapeito. Então, se antecipando já, o Eterno dá essa instrução para o povo de Israel e o povo de Israel faz isso. Eles fizeram isso, entendeu? Então, as casas que foram construídas, que tinham um terraço, foi colocada uma cerca em volta, tá certo? Além disso, tem uma outra percepção, né, que a gente aprende também com isso. O terraço, obviamente a parte de cima da casa, representa, contextualizando, tá, gente? Contextualizando. Ela pode também representar a altivez da nossa alma. Quando uma pessoa começa a querer se achar o bonzão, o sabe tudo, né? Eu nunca erro, sabe tudo, né? Que isso? Eu sou maior do que todos vocês aí. Essa altivez não pode existir. Se você percebe que esse tipo de atitude está querendo fazer parte do teu caráter, então, meu irmão, crie uma cerca, uma proteção, um parapeito em volta desse tipo de comportamento, para que esse comportamento não ultrapasse essa cerca e seja externado nas tuas falas, nas tuas conversas, entendeu? Não deixa isso sair, mas que você possa inibir, tirar isso de você, tá certo? Então, essa aí é uma
uma extensão que automaticamente a gente acaba percebendo a partir dessa mitzvah que o Eterno nos ensina, dessa instrução, tá? Dessa ordenança. Que a altivez de espírito, que a altivez, esse sentimento aí de querer ser, seja inibido, seja colocado uma cerca em volta dele, não permitindo com que ele saia, que ele seja externado de você, entendeu? Mas que ele seja eliminado. Olha aí, lições do Eterno, tá? Vamos lá, seguindo adiante. Aqui, certo. Aí eu coloquei aqui mais uma ilustração, olha. Nos dias de hoje, não sendo diferente. Aqui, ó, uma casa, e aqui a moça está exatamente na parte do terraço, aqui, ó. Olha aqui o parapeito. Isso aqui é o parapeito, tá? Que, a meu ver, poderia até ser um pouquinho mais alto, mas tudo bem. Tá? Entre o povo de Israel, existe, se eu não me engano, uma medida básica. Eu não recordo exatamente quantos centímetros de altura, no mínimo, tem que ter esse parapeito, tá? Para a proteção das pessoas dessa família, tá certo? A moça aqui observando, e olha aqui ao lado, ó, uma outra casa também com parapeito, e assim por diante, uma outra, todas elas aqui na sequência tem um parapeito, tá? E a moça aqui observando tudo que está acontecendo, e aí, inclusive, serve de proteção para todos. Eu conheço casos, não sei se você aí na sua cidade, casos de pessoas que se acidentaram, como por exemplo, quem gosta de, no período de férias, né, das escolas, colocar aquele papagaio, né? Você que teve aí uma infância que teve esse tipo de brincadeira na época, né? Falando nisso, nada de linha com encerada, né? Com aquele que corta com vidro, nada disso, tá? Mas que para preservar a saúde das pessoas que estão passando ali próximo, tá? Então, quando pessoas ali empolgadas e vidradas ali quando o papagaio estava ali e brincando, pelo fato de o terraço não ter esse parapeito, então a pessoa não percebeu que já estava ali no limite, né, do terraço, e acabou caindo da laje, caindo ali dos altos, e realmente se machucou bastante, tá? Então, para que isso não aconteça também, tá? Muita atenção. Aí talvez você diga assim: Mohamed, tudo bem, a minha casa tem um terraço, mas eu não tenho condições no momento de construir esse parapeito, porque é um orçamento que eu vou ter que fazer, eu vou ter que me preparar financeiramente para construir esse parapeito, e não tem como fazer isso agora. Bem, o que eu recomendo você, meu irmão? Feche totalmente, certo? Eu digo totalmente, mas assim, feche de um jeito que as pessoas da sua casa não tenham acesso a esse terraço, principalmente as crianças, tá? Para que não aconteça esse tipo de acidente. Então, já que você não tem como fazer agora, então não fecha o acesso. Quando você puder levantar lá o parapeito, aí sim, faz o serviço direitinho, né? E aí as crianças podem visitar ali. Ainda assim, sob a supervisão de um adulto, para evitar delas querer pular esse parapeito aí. Entendeu? Então é isso, meus irmãos. O Eterno cuidando da nossa vida, da nossa saúde, da preservação do nosso bem-estar. Aí, Torá. Então, quem é contra a Torá está sendo contra a preservação da vida do ser humano. Está sendo contra práticas preventivas contra acidente. Olha só. Né? Vai entender, né? Vai entender. Sigamos. Verso 9. Olha o que o Eterno agora vai nos trazer nessa mitzvah, nessa ordenança. Diz assim, verso 9. Lo tizra karmcha kilaim pem tikdash hamlea hazera asher tizra utvoat hakarem. Não semeie 2 tipos de sementes entre as fileiras de sua vinha,
Se fizer isso, a colheita de ambas as sementes estará contaminada. Tá? Contaminada. Então é interessante a gente observar isso. O Eterno não explica o porquê disso. E também ele não faz promessa nenhuma aqui nessa parte, pelo menos aqui. A gente sabe que em versos anteriores o Eterno já ensinou sobre as consequências da desobediência e as consequências da obediência. Tá? Então eu fiz uma breve pesquisa, gente, do que se tem hoje, tá? Em termos de agronomia, um pouco da agronomia, sobre essa questão de dois tipos de sementes, né, misturadas ali na mesma terra. O que acontece? Bem, existe uma espécie de competição por recursos. Naturalmente isso vai acontecer, gente. E obviamente, o que vai acontecer? Como por exemplo, né, em termos de planta, tudo bem que o Eterno está falando aqui de vinha, né? Entre as plantas, de forma semelhante, o que vai acontecer? Elas vão competir, por exemplo, por água. Elas competem por água, por nutrientes e luz solar. Então, olha só o que acontece. Se você coloca a semente, né, se você planta duas sementes diferentes, dali vai nascer, né, vai ter o broto e vai crescer ali, desenvolver aquele vegetal. E, obviamente, uma planta ou que seja uma muda, ela, por serem de tipo diferente, uma muda, a capacidade de absorção de água dela é diferente da capacidade de absorção através da chamada capilaridade, né, que tem nas raízes, na estrutura dessa muda. Então, a capacidade de absorção de água é diferente em ambas. É diferente. De forma que o que pode acontecer? Uma muda absorver tanto a água naquele entorno onde ela está, ao ponto de deixar como que relativamente faltando, mas não faltando totalmente, mas vai comprometer justamente no desenvolvimento da outra muda que está ao seu lado e que, portanto, é de uma outra espécie, entendeu? Mas não é que as duas estão brigando, é porque a característica de absorção de água é muito diferente das características de absorção de água da muda que está ao lado, entendeu? Então ali naturalmente vai acontecer uma competição entre ambas. Então, a fim de que isso não aconteça e as duas espécies sejam preservadas, então pode ser, eu não estou aqui fechando a ideia, porque o Eterno não explica, mas pelo que se tem hoje, então é bem provável que o Eterno estava ensinando esta mitzvah para que ambas as espécies fossem preservadas. Portanto, cada uma deveria ser plantada em seu ambiente próprio, distante umas das outras. Tá dando para entender? Tá? Então, que elas sim se desenvolvam, mas não no mesmo ambiente, porque tem características que vão se chocar entre ambas, entendeu? Da mesma forma, em relação à luz solar. A luz solar, uma muda, por exemplo, em um curto intervalo de tempo, vai estar um pouco maior do que a outra, que é de uma outra espécie. Portanto, ela fará sombra para a muda que está ao lado, e aí a quantidade de radiação solar que deveria chegar até a muda menor não vai chegar por conta da sombra, e isso vai comprometer totalmente o desenvolvimento dela, entendeu? Muito provavelmente ela vai morrer, tá certo? Além disso, também os nutrientes que obviamente vêm da terra, né, a partir das raízes, vai haver ali uma disputa. Também por causa do espaço insuficiente, algumas sementes precisam de mais espaço para crescer. Tá? Plantar muitas sementes juntas pode resultar em plantas fracas e mal desenvolvidas, certo? Além de doenças e pragas, certo? Como, por exemplo, em se tratando de plantas, por exemplo, né? Plantas diferentes podem atrair diferentes tipos de pragas e doenças, aumentando o risco de infecção, certo? Também pode haver uma incompatibilidade,
onde algumas plantas liberam substâncias químicas no solo que podem inibir o crescimento de outras plantas próximas e assim por diante, tá? Então, para evitar esses problemas, é importante planejar bem a disposição das sementes e considerar as necessidades específicas de cada planta, certo? Da mesma forma, gente, em relação à fileira de vinha, tá? Então, tem que ser um tipo de vinha. Agora, a partir de estudos, né, da Terra, existe um limite de distância entre elas que deve ser obedecido para que cada uma se desenvolva com o seu maior potencial possível, tá? E dessa forma, você terá frutos mais saudáveis. Interessante. Então, olha só a quantidade de compreensão, né, que a gente vai percebendo até hoje. Isso, a terra vem sendo estudada, as sementes também, o comportamento delas. Então, o Eterno já ensinando isso há tempão. Não é a agronomia que descobriu hoje, não. Não é a agronomia que claro, os agrônomos, observando o comportamento da terra, perceberam essa relação. Agora, por que o Eterno ensina esses princípios da Torá desde muito tempo, há mais de 2000 anos atrás? Por quê? Porque, sendo ele o criador de todas as coisas, ora, da mesma forma as sementes, ele sabe muito bem que essa mistura de sementes no mesmo ambiente, na mesma terra, não vai trazer uma boa produção para essa pessoa. Então o Eterno já dá a dica, ele já dá o manual. Olha, você vai tratar com a terra, com as sementes, não coloque tipo de semente de mesma espécie próxima umas das outras, tá? Não faça isso. Afinal, é ele que criou, né, todas as coisas, ele conhece muito bem. Entendeu? Maravilha. Próximo subtópico, que lembra o que a gente acabou de estudar aqui, só que ele vai mudar o contexto para uma outra coisa. Verso 10. Diz assim: Lo taharosh beshor uvarmor yardav. Não are com um boi e um jumento juntos. E ponto final. De novo, o Eterno não explica. Eu trouxe aqui uma ilustração. Vamos lá. Mais uma vez, gente, o cuidado com os animais. O cuidado com os animais. Incrível, né? Se você for arar a terra, por favor, não utilize sobre o mesmo jugo, né, um boi ao lado do mesmo, debaixo do mesmo jugo, um jumento. Ambos têm muita força. Porém, entre os dois, o boi, ele tem uma passada diferente. A força dele é diferenciada em relação ao burro, tá certo? Então, que cada um sim desenvolva a sua atividade, sendo muito bem cuidado, muito bem tratado, tá, gente? Mas cada um no seu ambiente. Você não pode juntar os dois para fazer isso. Por quê? Porque um dos dois sairá machucado. Repito, porque a passada de um, o modo de caminhar, certo? É diferente dos dois. E a gente observa aqui, em primeiro lugar, o cuidado com os animais, certo? Então você estaria machucando aqui o burro, pelo fato de pro boi puxar aquela carga ali, tá dentro das possibilidades dele. Mas quando é colocado aqui o burro também para fazer isso, então ele vai se machucar, tá? Vamos trazer isso para o nosso dia a dia e ver como isso acontece, né? Alguns exemplos. Olha só a estatura, gente, deste boi. Olha a estatura do burro. São estaturas diferentes, certo? A estrutura biológica deles é diferente. Então, contextualizando para o nosso dia, trazendo como exemplo, né? Vamos lá. Você não pode, por exemplo, você não pode cobrar de uma pessoa ou esperar de uma pessoa que ainda está no primeiro ciclo da Torá uma compreensão de uma instrução do Eterno
comparando com, assim como você cobra de uma pessoa, por exemplo, como você espera ouvir de uma pessoa que tem 3, 4 ciclos da Torá. Não faz sentido. A pessoa que tem 3, 4 ciclos da Torá e que realmente lê a Torá e observa no seu dia a dia, ela tem muito mais conhecimento, tem muito mais intimidade, ela tem mais precisão nos exemplos e naquilo que leu, comparando a uma pessoa que está começando agora, entendeu? Então você não pode esperar da pessoa já, sabe? Aqueles comentários, a pessoa está começando ainda. Não pode, tá certo? Então, você querer colocar a mesma responsabilidade, a mesma carga de responsabilidade sobre aquele que está 5 anos em Teshuvá e aquele que ainda está no primeiro ciclo, nem terminou o primeiro ciclo. Você não pode colocar a mesma carga para os dois, porque cada um carrega uma carga diferente em relação à capacidade de suportar e carregar, de caminhar, de prosseguir adiante com aquela carga que ele tem, entendeu? Então, respeitando o tempo de cada um, a capacidade de cada um, tá certo? Se for uma criança, um adolescente, um adulto, certo? Uma pessoa de idade. Então isso tem que ser considerado, tá? Então olha só, agora vamos mais um aqui, verso 11, diz assim: Lo tilbash sha'atnes tsemer ufishtim yardav. Não use roupas feitas com 2 tipos de fios, lã e linhos juntos. Tá? Lã e linhos juntos. O Eterno, mais uma vez, não explica o porquê. Ele não explica. Pronto e acabou. É o estilo do Eterno, né? Então veja bem. Também fiz uma breve pesquisa a respeito de tecidos que são misturado lã e linho. O que acontece? Existe uma espécie de desconforto térmico, gente, causado devido à presença desses 2 tipos, né, de fios. O que acontece? A lã, ela é um material que retém calor, ela retém bastante o calor, enquanto a lã, né, no caso, enquanto que o linho é mais respirável e fresco. Então, portanto, misturar os dois pode causar um desequilíbrio na regulação da temperatura corporal, levando ao desconforto, tá certo? Então, a sensação térmica por conta dessa mistura em uma roupa realmente pode ser bem complicado, tá certo? Por exemplo, essa questão, né? O linho é muito mais confortável, segundo se sabe hoje, né? A partir das pessoas que trabalham com tecido, tá certo? Além disso, vai influenciar negativamente na durabilidade e manutenção de uma peça de roupa que tem isso. Por exemplo, lã e linho têm diferentes requisitos de cuidado. A lã pode encolher e deformar se lavada de maneira inadequada, enquanto o linho tende a amassar facilmente. Isso pode dificultar a manutenção da peça de roupa, certo? Então, por terem características diferentes, o Eterno dá orientação para que não sejam misturados. E falando em mistura, gente, esse tema da mistura, ele está sendo trazido aqui na leitura desde... Você está lembrando aqui o homem não vestir roupas de mulher e mulher não vestir roupas de homem, não misturar? Pois vem desde aí. Então o Eterno tem muito bem definido cada coisa em seu devido lugar, tá, gente? Não misturar as coisas. Lã e linho não devem ser misturados. E fazendo isso, estamos cumprindo uma mitzvah, cumprindo uma ordenança do Eterno. É um huk que nos traz à memória as instruções do Eterno. Tá? Ok.
Pronto? Tudo bem até aí? Vamos lá, próxima. Agora, olha só, gente, esse próximo tema que eu vou trazer aqui, assim como outros temas que talvez você nem imaginava que a Torá ela trata, né, que o Eterno nos ensina na Torá, essa mitzvah sim está presente. E nós precisamos observar como o Eterno nos ensina sobre isso. Tá certo? Então vamos lá. Convido você para juntos tratarmos sobre essas questões de noções básicas de higiene. Quem diria, né? Então quem é contra a Torá não é uma pessoa muito higiênica, né? É isso que está dizendo, porque despreza a Torá, então despreza a higiene. Mas, irmão Raimundo, eu não sabia que na Torá trata a respeito desse assunto? Pois saiba, pois fique sabendo, meu irmão. Você que está chegando agora, não sabia não? Trata, né? E olha só quanto tempo, né, as pessoas têm desprezado a Torá do Eterno. Somos muito gratos pelo Eterno, gente, por estar caminhando em Teshuvá. E o desejo do nosso coração é de que mais pessoas o conheçam e caminhem de volta ao Eterno, tá? Para ir de encontro ou na direção da palavra do Eterno. Vamos lá, noções básicas de higiene. Claro que não são todos os aspectos, né, da higiene do nosso dia a dia, mas o Eterno traz um, e que por considerarmos a prática disso, então, subsequentemente, os outros setores da higiene também devem ser observados. Vamos lá. Capítulo 23, verso 12 de Devarim, Deuteronômio, diz assim: Vayad tihye lecha michutz lamachne veyatzata shama chutz. E haverá para você uma área, olha só, uma área fora do acampamento para ser usada como lugar onde se façam as dejeções, tá? O famoso número 2. A gente tem que usar uma linguagem mais tranquila, né? As dejeções é o número 2 lá, né? Olha só o Eterno falando, o Eterno fala disso, tá aqui o texto, tá? Marque aí na sua Bíblia, o Eterno falando disso. Então, olha só como o Eterno nos ensinando, gente, a respeito da higiene, tá? Higiene. Verso 13. Incluam uma pá em seu equipamento, e haverá na tua habitação, do lado de fora, um local, e cavarás e farás as necessidades. Voltarás e cobrirás a tua sujeira. Tá? Então, olha só, existem algumas perguntas óbvias que não devem ser feitas, por favor, né? Aí, uma pessoa desavisada, vamos lá, uma pessoa desavisada poderia dizer: então, hoje com a modernidade construiu-se, né, a ideia de um banheiro físico que fica dentro da casa. Então, esse banheiro está contra as instruções do Eterno, porque o Eterno diz para construir fora do acampamento. Quanta ingenuidade, hein? Quanta ingenuidade. O princípio do que o Eterno está falando é porque realmente o povo de Israel vivia acampado a caminho de Canaã. Então, se havia o acampamento, para fazer as necessidades fisiológicas, tinha que ser fora do acampamento. E aí o Eterno deu essa instrução, com um pedaço de, como que uma pá, ou então uma espécie de pedaço de madeira, alguma coisa, para fazer o buraco no chão, fazer ali as necessidades e depois enterrar, né? Cobrir novamente. Essa é a instrução, tá? Então, repara, obviamente, quando o povo de Israel chega na terra de Canaã, ali sim vão adaptar, vão fazer algo, né? Realmente que, quando o Eterno deu essa instrução, era para a necessidade do momento da caminhada pelo deserto. Imagina só, como eles iam
guardar numa sacolinha e levar na viagem, é isso? Então tinha que fazer isso, porque a situação do momento exigia isso. Então o Eterno deu isso como instrução. Qual é a máxima disso que nós trazemos para o nosso dia a dia? A máxima é: sejamos higiênicos, tá? Sejamos higiênicos. Então manter limpo o nosso banheiro, fazer as nossas necessidades direitinho. O nosso ambiente onde é feito isso deve ser um lugar limpo. Ensinar as crianças a serem higiênicas, tá certo? A manter o lugar realmente utilizado pelas pessoas da casa, limpo, tá certo? Asseado, como a gente diz, certo? E é isso. Seguindo essa mesma linha, os demais ambientes da casa, da mesma forma, higienizados, tá? Imagina só, você, uma casa fedendo, né? Fedendo a número 2, fedendo, deve ser horrível. Então, cuidar desses princípios. Detalhe, não é porque uma pessoa é uma pessoa de poucas posses, eu diria assim, uma pessoa de poucas posses, uma pessoa humilde nesse sentido, financeiramente falando, isso não é sinônimo de eu ganho pouco, então eu vou ter que viver na imundícia aí. Muito pelo contrário. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Ser higiênico, ser asseado é instrução do Eterno. Seja rico, seja pobre, não importa. Então devemos cuidar disso, tá? Quebrou ali uma peça que envolve ali, quem sabe, o vaso sanitário na sua casa, quem sabe uma pia, alguma coisa que faz parte das suas necessidades, que você usa ali. Então cuide de fazer a reforma, cuide de cuidar disso, para manter a higiene do ambiente, tá? Porque se essa higiene não for mantida, então a família pode sofrer com problemas de saúde. Olha só onde isso vai afetar a saúde da família. E aí uma série de problemas vão acontecer a partir disso, tá? Ok. Verso 14. Por que o Eterno diz isso, né? Pois Adonai, seu Elohim, anda pelo seu acampamento para resgatá-los da mão de seus inimigos. Portanto, seu acampamento deve ser um lugar sagrado. Olha só, ele não deverá ver em você indecência. Caso contrário, ele voltará a se afastar de vocês. Tá? Moshe é quem está falando isso para o povo de Israel. Eles estão prestes a adentrar a terra de Israel. Estão próximo ali do Iardém, né? Já vão atravessar praticamente. E o Eterno diz a Moshe para repassar isso para o povo de Israel. Tá? Então o povo do Eterno é um povo asseado, limpo, tá? Limpo. Vamos lá, agora um outro aspecto, um outro cenário, uma outra mitzvah que o Eterno nos dá. Verso 15 do capítulo 23 de Devarim, Deuteronômio. Diz assim: Lo tasgir evet el Adonav asher inatzel elecha meim Adonav. Se um escravo escapar de seu senhor... Detalhe, escravo aqui, deixa eu marcar aqui, importante que se diga isso, tá? Aqui, escravo também pode ser entendido como servo. Servo. Quem é o servo? Deixa eu marcar aqui só. Eved. Quer dizer servo ou escravo. Por favor, quando fala escravo aqui, obviamente o Eterno não está falando do contexto de escravidão que houve no Brasil colônia. Por favor, né? Por favor, você não vai me fazer essa vergonha. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Quem era o escravo ou o servo? Quem era o servo naquela época? O servo é aquele que, pelo fato de não ter como devolver aquilo que emprestou, né? Emprestou lá uma quantia, não teve como, então ele vai pagar com a sua força de trabalho.
E aí, quando fosse no Yovel, então ele era liberto daquela dívida. Então, é justamente esse servo, esse escravo, tá? Escravo nesse contexto que eu acabei de dizer. Então, se um escravo, se um servo escapar de seu senhor e se refugiar junto a vocês, não o devolvam ao seu senhor. Oh, oh. Será que o Eterno está nos ensinando a sermos cúmplices de um fugitivo? Não, meu irmão, não é isso. Antes que alguém se adiante querer perguntar isso aí. Eu sei que vocês não vão perguntar isso, mas estou aqui imaginando. Olha só. O que o Eterno está colocando aqui? Você não sabe o porquê aquele servo fugiu daquela casa, daquele senhor. Você não sabe se aquele senhor está maltratando o seu servo, coisa que não deveria acontecer, porque o Eterno já deu instruções sobre isso, que o escravo, o servo, ele não pode ser maltratado. Ele tem que comer da mesma coisa que o seu senhor come, inclusive, tá? Então, se ele fugiu, algo de errado aí aconteceu, né? Algo de errado não está certo. Algo aconteceu. Será que... O que foi que houve? Por que está fugindo? Então, você não pode agir precipitadamente se ele procurou abrigo com você, esse servo. Eu tô colocando o contexto da época, tá? Você não deve simplesmente pegar ele e amarrar. Tá aqui, ó, tá, ô senhor, tá aqui, ó, seu servo aí tá fugindo. Você não sabe o que aconteceu. Então, calma, você não precisa entregar ele de primeira, né? Então, vamos ver o que o Eterno fala aqui, ó. Você não sabe o que está acontecendo entre esse servo e esse senhor. Permitam-lhe permanecer com vocês no lugar que achar melhor entre seus assentamentos. Não o tratem mal. Então o Eterno já se adianta, olha só, já se adianta que pode ser que esse escravo, esse servo, poderia estar sofrendo, poderia estar sendo sendo maltratado ali na casa daquele senhor. Quem sabe, em algum momento lá, quem sabe o servo deixou cair uma ferramenta e acabou quebrando, e aí o senhor pegou lá uma outra ferramenta para acertar ele, e ele saiu correndo, mas não que ele fizesse aquilo, né, de deixar cair a ferramenta por intenção. Realmente foi acidente de trabalho, vamos imaginar aqui. E ele, fugindo ali para fim de preservar a sua vida, encontrou a casa de alguém, encontrou um lugar, né, uma área. Então é para a pessoa não entregar ele de primeira. Você não sabe o que está acontecendo, entendeu? É isso que o Eterno está dizendo. Certo, aqui. Então conclui-se aqui no verso 16. No verso 16, esse assunto, a questão do escravo, tá? Mais um princípio. Verso 17. Não haverá prostituta ritual nas filhas de Israel, e não haverá prostituto cultual nos filhos de Israel. Por que o Eterno fala isso? Porque entre as 7 nações que habitavam no território de Canaã, eles tinham justamente esse tipo de prática. Praticavam, faziam a prostituição cultual, né? Tinham essa prática, isto é, o sexo entre as pessoas lá, entre alguns grupos, aquilo era uma espécie de oferenda para os deuses deles. Então o Eterno está avisando, está instruindo o povo de Israel para eles não se envolverem com esse tipo de prática, tá? Porque dessa forma estariam se afastando do Eterno. E muito menos, ó, verso 18. Não trarás o pagamento de uma prostituta e a recompensa de um prostituto para a casa do Eterno, teu Elohim, para cumprir qualquer voto, pois também essas duas coisas são abominação para Adonai, teu Elohim. Então não pode, tá? Não podia desde aquela época. Imagina, a pessoa foi lá, fez o seu serviço lá como prostituta, como prostituto, e aquela quantia que ele recebeu quer levar para oferecer ao Eterno, a prata que recebeu, né? Não pode, imagina. Aquilo totalmente abominável aos olhos do Eterno, tá? Mais um subtópico para a gente conhecer aqui, para a gente, né, aprender.
O Eterno nos ensina sobre cobrar juros. O que o Eterno nos fala sobre isso? Cobrar juros. Vamos lá. Verso 19. Lo tashir la richa nesher kesef nesher ichel nesher kol davar asher ishar. Não cobrem juros do seu irmão, isto é, da própria nação. Não importa se o empréstimo for de prata, que é o que significa a palavra kesef, prata. Eu coloquei entre parênteses aqui dinheiro, tá, gente? Não tem a palavra dinheiro na Bíblia, mas eu coloquei dinheiro para você entender que a prata é como que a moeda corrente da época, tá? O que a gente chama de dinheiro hoje, o que representa hoje para a gente dinheiro, naquela época era a prata. Então não importa se o empréstimo for de prata, alimento ou qualquer outra coisa da qual se pode obter ganho, tá? Não pode, não cobre juros. Aí, olha só, né? Verso 19. Quando a gente lê o verso 20, o verso 19 não tem o que explicar aqui, tá, gente? O Eterno coloca aqui uma situação, mesmo que o empréstimo fosse de prata, de alimento, o alimento, gente, alimento é algo que o ser humano ele precisa, tá? Todos os dias. Então, emprestar, o alimento não é algo que você empresta, você simplesmente contribui para que a pessoa tenha a sua fome saciada, tá? Então, muito menos se deve cobrar e cobrar com juros, né? Menos ainda. Imagina, pelo alimento que você concedeu à pessoa, não faça isso. A pessoa estava sem condições, né? Aí a pessoa lê o verso 19, né? Ok, vamos ler o verso 20. Olha só o que o Eterno vai dizer no verso 20. Me acompanha aí. Lanari tashir ulachicha lo tashir lemaam yevarecha Adonai Elohecha bechol mishlach yadecha al haaretz asher ata va shama lerishta. Cobrem juros do estrangeiro. Eu vou até marcar aqui. Ó. Cobrem juros do estrangeiro. Olha só o que o Eterno está dizendo aqui. Aí o irmão pula da cadeira lá, né? Mas, irmão Raimes, o que é isso? O Eterno está... Ora, ele diz para não cobrar juros, né, dos seus irmãos. O israelita não deve cobrar juros dos seus irmãos. Mas o Eterno permite que se cobre juros do estrangeiro. Como assim, irmão Raimes? O Eterno dizendo que pode cobrar juros do estrangeiro, mas ele não ama o estrangeiro? Sim, ele ama o estrangeiro. O Eterno não muda, ele ama o estrangeiro. Mas vamos ler o texto aqui todo, no verso 20. Cobrem juros do estrangeiro, mas não cobrem juros do seu irmão, para que Adonai, seu Elohim, faça que vocês prosperem em tudo o que desejam fazer na terra em que estão entrando, a fim de tomar posse. Olha aí. Gente, eu não sei se você ao longo da semana, lendo os textos da Torá dessa porção, quando chegou nessa parte, né, aquela... Puxa, mas o que quer dizer isso? O Eterno não permite cobrar juros um israelita de outro israelita, mas ele permite o israelita cobrar juros se ele emprestar para um estrangeiro. Na verdade, gente, o que acontece? Não é que o Eterno está permitindo cobrar juros, né? É que é o seguinte, vamos lá, vamos raciocinar com o Eterno, tá? Por favor, me acompanhe. Veja bem, se você empresta para uma pessoa que é da tua própria nação, certo? Então, você tem grande chance de tê-lo de volta, entendeu? Ele mora ali,
Ele não vai fugir dali, ele mora naquela região, ele não vai abandonar tudo, deixar suas terras para, né? Ainda que seja uma questão, é alguém que é do seu irmão, da sua nação. Tudo bem. Então você tem grande chance de receber de volta aquilo que você emprestou. Tá? Então estamos imaginando o contexto da época. Tá? Ok. Agora, o Eterno diz assim, já que você... É como se o Eterno estivesse dizendo assim, já que você quer cobrar juros... tu quer cobrar juros? Tá bom. Você não pode cobrar do seu irmão, mas pode cobrar do estrangeiro. Tem um problema aí. Por quê? O estrangeiro, a própria palavra já diz, estrangeiro, ele é extra, né? Ele é de fora. Por ele não ter residência fixa naquele lugar, naquela nação, se você empresta, se você empresta para esse estrangeiro, você tem grande chance de não receber de volta. E muito menos com juros. Entendeu? Se for uma pessoa mau caráter, ele não vai te devolver não. E muito menos com juros. Então, você vai querer se arriscar a emprestar com juros para um estrangeiro? Pois é. Ou seja, o que o Eterno está ensinando aqui? Não empreste com juros. Mas, irmão Raimundo, isso está aqui no verso 20, a gente acabou de ler que o Eterno permite cobrar juros do estrangeiro se for emprestado para ele. Mas aí lembra disso que eu acabei de falar. Tá? E essa pessoa é um estrangeiro. Você não tem a certeza de que vai receber de volta o que você emprestou e muito menos com juros. Ele pega o teu dinheiro e dá no pé. E aí, como é que fica? Resultado. Se for para você ajudar alguém, ajude sem cobrar juros disso. Entendeu? Fazendo isso, estamos alegrando o coração do Eterno e uma pessoa está recebendo uma ajuda para se levantar, para se reerguer. Entendeu? É como se o Eterno está falando de forma irônica, entendeu? E você vai observando os textos, vai acompanhando o contexto do momento, você vai observar que então é isso aqui, o Eterno está falando desse jeito, dessa maneira, certo? Interessante. Então é isso, tá? Esse cobrem com juros do estrangeiro, né? Cuidado, né? Não é que o Eterno está dizendo para você fazer isso. Você vai querer se arriscar, emprestar para o estrangeiro com juros? Mas que possamos ajudar de coração, tá? Cobrem juros do estrangeiro, mas não cobrem juros do seu irmão, para que Adonai, seu Elohim, faça que vocês prosperem. Olha aqui, gente. Para que vocês prosperem em tudo o que desejarem fazer na terra em que estão entrando, a fim de tomar posse. Tá certo? E aqui conclui a instrução a respeito dessa questão. Tá certo? Para a gente fechar com chave de ouro, nós temos aqui, acabou minha água também, né? Verso 21 do capítulo 23. Ki tidor neder ladonai Elohecha lo taher leshalmo ki darosh idreshenu Adonai Elohecha meimach verhaya bicha het. Quando fizerem um voto a Adonai, seu Elohim, não demore a cumpri-lo. Quando o Eterno não diz façam um voto para Adonai. Ele não diz façam, mas quando? Você quer se arriscar a fazer? Não demore a cumpri-lo, pois Adonai, seu Elohim, com certeza o exigirá de vocês. A sua falha ao cumpri-lo será considerada pecado. Então, olha só, o Eterno não está ensinando o ser humano a fazer voto. Inclusive, algumas pessoas acham que o Eterno está ensinando o ser humano a testar ele
quando o Eterno fala sobre a casa do tesouro, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Logo em seguida ele diz: fazei prova de mim, se eu não vos abrir as portas dos céus. Fazer prova do Eterno, e não está dizendo para você provar ele, para você testar ele, para você prometer as coisas para ele. Não é isso, por favor. O Eterno está dizendo: já que você quer fazer isso, porque assim, se você prometer algo, você tem que cumprir. Você tem que manter a sua palavra, a palavra de verdade. Aí vem o verso 22. Verri terdal nindor lo ihye becha het. Se vocês não fizerem nenhum voto, isso não é pecado. Olha aí. Então você quer se colocar numa situação à beira do pecado, é só fazer um voto. Agora sim, existem situações extremas, tá? Extremas, realmente, em que, como por exemplo, o povo de Israel já esteve em algumas situações, tá? De fazer um jejum, por exemplo, né? Uma situação realmente extrema, uma questão de sobrevivência, tá? Mas aqui, gente, a pessoa vai fazer um voto. Eu quero um carro, vou fazer um voto. Aí, sabe, do nada, eu quero receber poder. Aí a pessoa vai e faz um voto. Aí, sabe, o que é isso? Para quê? A pessoa se compromete de uma forma tão séria, sabe, por isso. Eu quero tal coisa, faz um voto. O Eterno nunca nos ensinou a fazer voto. Tanto é que se você não fizer, você não comete pecado algum. Mas se você se coloca na posição de alguém que promete algo ao Eterno, fazer voto é prometer ao Eterno. Não é a qualquer um não que você está prometendo. Tá? Verso 23. No entanto, se um voto passar por seus lábios, se você disser isso, tratem de cumpri-lo de acordo com o que disseram voluntariamente a Adonai, seu Elohim, aquilo que prometeram com palavras audíveis. Tá? Então, é algo que realmente deve se ter muito cuidado mesmo. Tá? Deixa eu só verificar aqui um slide, que a gente vai ver aqui uma coisa muito interessante a respeito disso. Deixa eu mudar aqui. Aqui, por exemplo, no livro de Juízes, no capítulo 11, o que acontece? Yefet, que na tradução ficou Jefté, né? Yefet era um guerreiro que se torna líder dos israelitas em um momento de crise. Ele é chamado para liderar o povo contra os amonitas. Além de ir à batalha, Yefet fez um voto. Olha aí, ele fez. O Eterno não disse para ele fazer, tá? Ele fez um voto, ele prometeu. Ele fez um voto precipitado ao Eterno, prometendo oferecer como sacrifício, isto é, dedicar totalmente ao Eterno, a primeira pessoa que saía à sua casa ao retornar vitorioso. Quando ele fez isso, guerreou, teve a vitória, só que quando ele estava voltando para casa, quem veio ao encontro dele? A própria filha dele, foi a primeira pessoa que encontrou ele. Então ele rasgou as suas vestes, né, em sinal de luto, porque o desejo, gente, de toda mulher, pelo menos as israelitas aqui, que é o contexto do momento, né? Todas elas sonham em constituir uma família, certo? Ter um marido, ter filhos, proporcionar muitas alegrias para a sua família, para os seus pais, para os seus filhos, certo? Educar seus filhos da maneira como a Torá instrui. Mas a partir desse momento, porque Yefet fez um voto precipitado, ele foi movido pelo impulso do momento, então ele não poderia voltar atrás em relação à sua filha. Ou seja, ele estava dedicando a sua filha para trabalhar
exclusivamente nas coisas do Eterno, portanto, junto ao sacerdote. Estaria ajudando nas atividades, né, dos sacerdotes, no que pudesse fazer. Tá? Ou seja, ela não poderia constituir família, ela não poderia casar. Por isso, essa jovem, né, não essa aqui, é só uma ilustração, por isso ela foi-lhe permitido chorar por um certo tempo. Tá? Chorar por um certo tempo. Suas amigas a acompanharam e depois de passar esse tempo de luto, então ela foi cumprir com aquilo que o seu pai havia prometido. Então, ao invés de, inclusive, dele comprometer ele mesmo, não, ele acabou comprometendo uma vida alheia, no caso a vida. O que a filha dele tem a ver com isso, com o voto que ele faz? É como uma pessoa que diz, né, por Eterno: Eterno, se o Senhor me conceder a bênção de tal coisa, eu prometo que o fulano de tal vai fazer tal coisa para você. Entende? O que o fulano de tal tem a ver? Quem está prometendo não é a pessoa, então é ela que se coloque aí em xeque, vamos dizer assim. Entendeu? Então o Eterno nos ensina a refrear, a ter cuidado, a refletir sobre nossas ações. Lembra agora do Kabbalah de Shabbat? Pois é, exercitando ou treinando as nossas decisões, a reflexão sobre o que vamos escolher, fazer, falar, entendeu? Então, infelizmente, a filha de Yefet, ela não teve um casamento, não teve filhos, ela trabalhou exclusivamente para o Eterno, junto aos sacerdotes, entendeu? Ajudava no que era necessário ali no momento, tá? Então é isso, meus queridos irmãos, eu só tenho a agradecer a você pela sua participação aqui conosco, tá? Por ter nos ouvido até aqui, as abordagens que fizemos de alguns tópicos dessa maravilhosa porção. Eu espero que você tenha compreendido aquilo que trouxemos nesse estudo, que nós possamos, depois de estudar essa porção, colocar em prática em nosso dia a dia a partir daquilo que nós compreendemos, tá? Eu espero que nesse ciclo da Torá, nessa porção, você tenha aprendido algo da parte do Eterno, assim como eu aprendi em mais um ciclo da Torá nessa porção. No ciclo anterior eu aprendi, e foi a base para eu chegar até aqui e poder aprender um pouco mais. Eu espero que com você, meu querido irmão, minha querida irmã, tá? Que você possa progredir cada vez mais, aprendendo mais lições a cada ciclo da Torá. Tá bom? Ok, então eu quero convidar aqui o nosso querido irmão Yosef Torres, o nosso cantor oficial da Birkat Kohanim. Meu querido irmão, recite por favor aqui com sua linda voz e todos nós juntamente com ele a Birkat Kohanim. Adonai
Baruch Hashem. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça, Adonai, o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o seu rosto sobre ti e te conceda Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança, felicidade, alegria e bem-estar que vem de Adonai. Bishem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua, o ungido do Eterno. Amém. Elohim Melech Neemam, Elohim é Rei fiel. Maravilha, maravilha, que bom, meus queridos. Toda Rabá, irmão Yosef Torres, por nos presentear com sua linda voz, tá bom? E para nós concluirmos o nosso estudo aqui da tarde e deste Shabbat, portanto, eu gostaria de colocar aqui mais uma vez o Terlim, cuja melodia o Eterno colocou em meu coração, o Terlim 119, verso 72, que eu nomeei de Torat Pirá, a Torá da tua boca, tá bom? Quero desde já agradecer a sua participação, o seu carinho, tanto por mim quanto por todos os professores aqui no canal. É uma honra ter a sua participação, tá certo? Então eu desejo a você e toda a sua família Shavua Tov, uma boa semana e que possamos colocar em prática aquilo que aprendemos, tá? Então, uma boa Havdalah, logo mais, depois que o sol se pôr. Ve lehitraot. Até logo. Não esqueçam também dos estudos que são realizados, tá? Durante a semana. Logo teremos, inclusive, a estreia, né, do programa da nossa querida Amora Suzana. Em breve estará iniciando esse grande programa que vai tratar a respeito do Sermão da Montanha, certo? Além disso, os estudos de Atos dos Emissários já está concluindo, já estamos aí caminhando para o último capítulo da Carta de Atos, tá bom? Não esqueça aí os estudos de segunda-feira com o nosso querido Moré Márcio Luan, na terça-feira o Moré Marcos Felipe, na segunda-feira Arte Escrita, na terça-feira Momento do Hebraico, Moré Marcos Felipe, na quarta-feira Atos dos Emissários, na quinta-feira um pedacinho da Torá com Moré Renato de Prísio, tá bom? E na sexta-feira o Kabbalah de Shabbat, o estudo de recebimento do Shabbat, tá bom? Então com vocês a música Torat Pirá, Terlim 119, verso 72. Shalom, shalom, ve lehitraot. Até logo. Tov li Torat Pirá, me'afei zarav v'rasev. Tov li Torat Pirá, me'afei zarav v'rasev. Tov li Torat Pirá, me'afei zarav